hoje? Será que vai ser o Álvaro? Boa tarde, ainda bem que eu não consegui excluir ninguém, porque hoje na aula, também a hora que iniciou, ele excluiu o aluno que estava na sala, tudo bem, novamente. Então, a gente vai dar sequência, tá com recurso energético. Não esquecer que esse conteúdo está, especialmente o Álvaro, verdade, foi ele mesmo, tadinho. E ele ficou horrorizado, né? Tipo, o que aconteceu, né? Outra coisa, como eu estava falando para vocês, esse conteúdo estará na prova aberta de geografia, a parte de energia e a parte de revolução industrial, com aquela parte que nós vimos, né? Fordismo, Taylorismo, Toyotismo. Então, são esses dois assuntos, tá? Revolução industrial, que nós vimos, e essa parte de energia. É lógico que eu não vou cobrar toda a parte de energia, porque não vai dar tempo da gente estar vendo hoje, né? Como eu já falei para vocês. Ok? Então, vamos começar, galera, senão a gente não vai dar conta, muita coisa. Por favor, quem tiver alguma pergunta, presta atenção, porque muitas vezes estou te dando alguma dica já para a prova de sexta-feira. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos, eu vou começar com, são 2 slides, tá? Eu vou começar com esse aqui, que é aquele que vocês... Ai, que droga. Tá. Vocês estão vendo, né, gente? Sim, senhora. Oi? Tá. É porque hoje tá dando tudo errado, sabe? Não sei o que tá acontecendo. Acho que eu tô meio usando hoje. Hoje você tava uol hoje a aula. Tava meio, sei lá. Deve ser o tempo seco. Até sumiu o negócio aqui, meu senhor. Ixi, eu pus errado. Peraí. Eu tenho que mudar aqui. Peraí. Tudo ok, né? Tá tranquilo, professor. Tá, não, é que eu apertei como slide, marquei errado. Então, vamos lá, ó. Vou relembrar rapidinho, então, livro 5, frente B, página 579, tá? Nós tínhamos já falado o que são fontes renováveis e não renováveis, aquilo que eu falei para vocês. Aluno que estuda energia e não sabe o que é uma fonte renovável e não renovável, você já começa perdendo uma questão, então tem que estar muito clara para vocês, né? Então, renováveis são todos aqueles recursos que vão se esgotar, mas que podem ser repostos ou pela própria natureza ou pela ação do homem, tá? Como eu falei para vocês, os que são considerados, né, ou que eram considerados inesgotáveis, no sentido de vida humana, né, eles são colocados hoje no grupo dos renováveis. Então, energia eólica, solar, né, são classificados como fontes renováveis. E os não renováveis são aqueles que, uma vez esgotado, nem o homem nem a natureza consegue produzir em um tempo relativo à vida humana. Então, seria aquele que acabou, porque a natureza vai demorar ainda milhares de anos para produzir. Então, eu trouxe aqui para vocês, nós já falamos, né, que o maior leque das fontes de energia são as chamadas renováveis, né, mas, apesar de as fontes não renováveis serem menor quantidade, né, que eu teria o petróleo, carvão, gás, xisto e urânio, são os mais utilizados como fonte energética, como matriz energética no mundo, certo? E nós sabemos também que o uso desses combustíveis, né, principalmente os 4 fósseis, que seria, no caso, o petróleo, né, o carvão mineral, o gás e o xisto, que os 4 são combustíveis fósseis, tá? Eles são os grandes responsáveis pela questão de aquecimento global, por possíveis alterações climáticas, tá? Não que o urânio não tenha problema, né, como energia nuclear, mas seria outros tipos de problema, que a gente vai ver depois. Já as fontes renováveis, algumas são bem mais usadas, né, como você pega o vento, por exemplo, a água, que vai ser a grande matriz elétrica do Brasil, o álcool, a energia solar, que tem crescido bastante. E aí, só um detalhe importante, tá? Não confundir energia solar com aquecedor solar, tá, galera? Presta atenção. Aquecedor solar é uma coisa, energia solar é outra. Então, tem muitas casas que tem um sistema de aquecedor solar, né? Que fica lá no telhado, que vai aquecer a água do chuveiro, a água da torneira, e é lógico que você acaba economizando energia, porque você, por exemplo, não vai usar chuveiro elétrico, por exemplo, certo? Mas para você ter a produção de energia solar,
você vai ter que ter placas fotovoltaicas que vai pegar essa energia do sol e vai converter em energia elétrica. Então, nem toda casa que tem aquecedor solar tem uma central de energia solar, não é a mesma coisa, tá? No caso, a lenha também ainda, apesar de ser uma coisa bem antiga, ainda é muito usada, né, no Brasil, tá? Mas nós vamos ver agora que, apesar de ser fontes renováveis e menos poluidoras, não quer dizer que essas fontes não poluam, tá? Dependendo de algumas fontes, elas não exercem nenhum problema atmosférico, por exemplo, mas elas geram outros problemas, certo? Mas ainda, de maneira geral, se comparado com os não renováveis, elas são menos poluidoras. Porém, elas não são mais utilizadas ainda como matriz energética do Brasil e do mundo, ok? Então, isso é importante. Conforme a gente for falando dessas fontes no decorrer das aulas, tá? Vocês sempre têm que ter em mente o que de energia, tá, gente? Então, primeiro, se essa fonte é renovável ou não renovável, certo? Segundo, você sempre tem que saber vantagens e desvantagens. Por quê? Porque um lugar, muitas vezes, é vantajoso você usar uma fonte e no outro não, né? Por quê? Porque eu tenho que ter as condições que muitas vezes favorecem ou não o uso de certo tipo de energia, que a gente vai estar vendo no decorrer das aulas. Bom, então, aí eu quero... Oi, amor? Como que é formado? Oi? Como que é formado o gás natural? Então, ó, eu não vou entrar muito em detalhe talvez hoje, mas se não entrar, não se preocupa que a gente vai falar depois das fontes não renováveis. A gente não pode confundir esse aqui, ó, biogás com o gás natural. O biogás é uma fonte renovável porque é toda matéria orgânica, ou animal ou vegetal, tá? Que ao entrar em decomposição, ele vai gerar o gás metano principalmente. Então, você pode pegar, por exemplo, fezes de animais, você pode pegar, por exemplo, lixo orgânico, né? Que ao entrar em decomposição, ele gera um gás. Então, a gente chama de biogás. O gás natural... inclusive, tem muita gente que acha que é uma fonte renovável, porque a gente fala gás natural, né? O gás natural, ele é produzido no interior das camadas, né, da crosta, quando você tem uma matéria orgânica que entra em decomposição. Então, quando se produz, por exemplo, o petróleo, tá? E até mesmo o xisto, que é originário de matéria orgânica, essa matéria orgânica, ela entra em decomposição dentro dessas camadas da crosta. Aí, o que vai acontecer? Nesse processo de decomposição, você forma um recurso, no caso, o petróleo, mas esse gás, ele fica armazenado, como se ele tivesse fechado dentro da crosta, em determinados lugares da Terra, certo? E aí, você pode extrair esse gás que está lá armazenado, certo? Então, o gás natural, ele é produzido no processo de decomposição de matéria orgânica, com relação à produção de outras fontes de combustíveis fósseis. Então, aonde que geralmente você encontra petróleo, você tem reserva de gás, né? Aonde geralmente, não necessariamente, se eu tenho gás, eu tenho que ter petróleo, né? E vice-versa. Mas aonde você tem petróleo, geralmente você tem pequenas ou grandes reservas de gás. Xisto também, você pode produzir o gás no xisto, né? Não confundir esse gás natural, pessoal, é o gás que a gente usa muito, o sistema de canalização que a gente tem, inclusive, em Campo Grande. Né? Então, você tem, por exemplo, vários lugares da cidade que tem aquele sistema de tubulação que fala não perfure, né, gasoduto e tal. Você vai lá num posto abastecer, tem a bomba que abastece a gás natural, esse é o gás natural. Não confundir com o GLP, que é o gás lá, o botijão gás de cozinha, né? Que também esse gás natural pode ser usado na cozinha. Mas aquele GLP, ele é derivado de petróleo, certo? Então, assim, você tem formas, né, de você produzir o gás. No caso, o gás natural, ele é derivado da decomposição de matéria orgânica dentro da crosta, ok? Mas eu vou voltar depois, falar onde que a gente mais tem gás, né, como eu falei, conforme eu for trabalhando no Brasil, e aí já põe o mundo, Brasil e mundo, aí eu já fecho 2, 3 aulas de uma vez só, ok? Bom, queria atenção muito especial de vocês aqui. Isso aqui é muito cara de Enem. E alguns vestibulares. Já vi muito cair esses gráficos em provas.
Como eu falei para vocês, vocês não confundam matriz energética com matriz elétrica. Ó, isso aqui vocês não têm de maneira geral como está aqui na apostila de vocês, tá? No livro. Matriz elétrica é uma coisa, matriz energética é outra. O que é matriz energética? Por que eu estou falando isso? Porque você tem que prestar muita atenção numa questão. Muitas vezes ele está perguntando da matriz elétrica, específica da energia elétrica, essa que a gente está usando. Muitas vezes a sua cabeça está aqui elétrica, mas ele não está falando da elétrica, ele está falando matriz energética como um todo. Quando eu falo matriz energética, é toda a energia disponível, tá? Que você pode utilizar para geração de quê? De energia elétrica, combustível dos carros, aquilo que movimenta as indústrias, os maquinários, vocês têm que se abrir o leque. Então, quando eu falo matriz energética mundial, eu tenho que pensar tudo aquilo que pode ser usado ou na geração de energia elétrica, ou como combustível, ou como fontes, de repente, de energia utilizada em alguns setores da economia. Ok? Então, cuidado. Então, vamos falar aqui em relação ao mundo, tá? Quando você fala mundo, estou falando aqui vai ter mundo e aqui vai ter Brasil. Então, vamos comparar, tá? Esses dados, ó, foram divulgados, tá? Em 2018, mas é baseado na matriz energética do mundo em 2016, tá? E aqui a do Brasil, ó, também foi divulgado em 2018, mas baseado na matriz energética de 2017, perdão. Mas não muda muita coisa, tá? Bom, no mundo, então vamos olhar o gráfico primeiro? Olha só, você tem aqui os percentuais utilizados como matriz energética no mundo, então dá uma olhada. 31,9%, praticamente 32% é petróleo e derivado. Quando ele fala derivado, eu estou falando de gasolina, óleo diesel, querosene, vários tipos de óleo lubrificantes, e estou falando também de gás, GLP, tá? Então, quase 32% do mundo utiliza como matriz energética o petróleo. 27,1% utiliza o carvão. Esse carvão é o carvão mineral. Mineral, é um outro fóssil. 22% utiliza o gás natural, certo? Fora que você tem quase 5% de energia nuclear. Então, se você somar 31 mais 27, vamos colocar 32 mais 27, já são 32, 39, 59, certo? Mais aqui 22, 59, 61, 81, mais 5%, ou seja, dá uma média de pelo menos em torno de 85%. Galera, olha só, pelo menos 85%, mais de 80% da matriz energética do mundo é em cima de fonte não renovável, que é carvão, petróleo, gás e energia nuclear. Se eu tirar a energia nuclear, perceba, a grande quantidade da matriz energética no mundo é de combustível fóssil. E aí você tem, ó, 2,5% de hidráulica, usando a água como uma fonte energética, 9,8% com a biomassa, aí aqui biomassa poderia entrar etanol, biodiesel, biogás, lenha, carvão vegetal, que é biomassa, tá? Perceba o quê? Que, olha só, o mundo possui uma matriz energética composta por fontes não renováveis, com destaque para o carvão, o petróleo e o gás. Aí o nuclear entra, mas ela entra em quarta parte, vamos dizer, quarto lugar, certo? Estão entendendo, né? Então, matriz energética do mundo é fonte não renovável. A geração de energia elétrica no mundo é baseado em termoelétrica. Ora, o que é uma termoelétrica? Gente, você sabe que eu posso gerar energia elétrica por uma hidroelétrica, que usa água, uma termoelétrica, que é o nome diz, né? Termoelétrica. Eu vou gerar energia elétrica com a queima de um combustível. Então, eu queimo um combustível, essa queima desse combustível gera calor, gera vapor e vai gerar energia elétrica. Aí você pode usar vários combustíveis. Eu posso usar o carvão mineral, eu posso usar o óleo, é o óleo diesel,
e eu posso usar o gás natural, certo? Hoje, as usinas termoelétricas, você pode usar qualquer uma das três, né? Que a gente fala que são termoelétricas flex, né? Por quê? Porque se você ficar só usando só uma e faltar aquele combustível, você para de gerar energia. No Brasil, grande parte das termoelétricas estão utilizando o gás natural, porque o gás, se comparado com o carvão e o óleo diesel, é o mais barato em relação aos três, é o mais barato e o que menos polui. Aí, em segundo lugar, se usa o carvão mineral. E terceiro e último lugar, se usa o óleo diesel, que é derivado de petróleo, que é muito mais caro e muito poluidor. Isso também, o carvão também é bastante poluidor, tá? Então, presta atenção nisso e guarda na sua cabeça, na sua mente. Matriz energética do mundo. Os combustíveis não renováveis, com destaque para os fósseis. Matriz energética elétrica do mundo. Termoelétrica. Certo? Ok? Agora vamos para o Brasil. Matriz energética do Brasil. Olha só. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um equilíbrio energético. Como assim, Celeusa? Dá uma olhada. Ó, tô falando de matriz energética, tá? Geral. Então, você vai ter aqui, ó, ainda 36,4% da nossa matriz energética é petróleo e derivados. Dá uma olhada. Certo? Cara, petróleo e derivados. Se você comparar, ó, aqui é 31,9% no mundo. No Brasil, petróleo é o mais forte, 36%. Aí, uma das razões que eu poderia citar são os diversos derivados e a fonte de energia como combustível. Por quê? O principal meio de transporte brasileiro é o rodoviário. E rodovia, caminhão, se usa óleo diesel. Lógico que hoje tem algumas alternativas, mas o diesel é o forte, certo? Então, ele acaba sendo também o combustível mais usado, até mesmo porque acaba sendo o meio de transporte mais usado no Brasil, o rodoviário com o uso de um derivado de petróleo. Aí eu tenho petróleo, aí perceba aqui, ó, em 17% em segundo lugar, vem, olha, derivados da cana. Aí, quando eu falo derivados da cana, eu estou falando do etanol, bagaço de cana, que você pode gerar energia, certo? Você põe o bagaço de cana de uma indústria que produz açúcar e álcool, você não tem o que fazer com o bagaço. Então, o que você faz? Ele passa por um processo de secagem e aí você queima. Ao queimar aquele bagaço, você vai gerar calor. Então, você está queimando um combustível, só que você está queimando um combustível renovável, certo? E que seria um resíduo, né? O que sobrou muitas vezes da produção, tá? Aí eu tenho, ó, 12% a hidráulica, o uso da água. Aí você tem, ó, gás natural aqui com 13%, tem crescido bastante o uso do gás, certo? E aí você tem outras, né? Olha só a nuclear, ó, nem chega a 1,5%. Aí você vai ter outros, tá? Como lenha, carvão vegetal. Olha só, 8% lenha e carvão vegetal, né? Parece coisa do século XIX, né? Mas olha lá, 8% se usa muita lenha ainda, tá? Aqui esse carvão seria o carvão mineral e outras fontes. O que a gente observa? Se eu somar hidráulica, se eu somar derivados da cana, se eu somar lenha, carvão vegetal e outras fontes renováveis, o que a gente vai ver? Pelo menos 42,9% da nossa matriz energética, ela é renovável, certo? Ou seja, se eu te perguntar assim, qual é a matriz energética predominante do Brasil? É uma fonte renovável ou não renovável? Você vai falar? Não renovável, perdão. Falei errado aqui, tá? Desculpa. Apesar do consumo de energia de fontes não renováveis, 42,9% ser maior do que as renováveis, tá? Usamos mais fontes renováveis que no resto, tá? Falei besteira aqui, tá? Aqui, ó, no caso, a maior parte das matrizes energéticas no Brasil são fontes não renováveis. 42% tá certo, são as fontes não... Peraí, eu acho que eu coloquei esse dado errado aqui. Tá, eu vou somar aqui depois aqui, só para não perder tempo, tá?
não renováveis 42, não. Vai ser 42,9, seria de fontes renováveis. A maior parte é não renovável. Né? Só aqui, ó, vai dar 36, já vai dar 49. Só aqui, né? Ó, petróleo e gás, tá? Então, isso aqui, ó, seria, esses 42 seria de fonte renovável, tá? E não renovável. Ok? Deixa eu fechar aqui, senão eu embananei você. Ó, então, fechando. Matriz energética brasileira. A maior parte da matriz energética, oh, meu pai, a maior parte da matriz energética brasileira, tô falando que hoje estou meio lerda hoje, são de fontes não renováveis. Petróleo, gás, carvão mineral e um pouquinho aí de energia nuclear. Porém, quando você coloca que pelo menos 43% da matriz energética brasileira são de fontes renováveis, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que o Brasil tem um equilíbrio nessa matriz energética, certo? Então, diferente daqui, ó, o mundo, 80% dessa matriz energética mundial usa fonte não renovável. Aqui no Brasil, você vai ter uma média de pelo menos 43% de 57%. A maior parte dessa fonte de energia seria de fonte não renovável, mas seria o que? Em torno da faixa de 50%. Por isso que eu falo que no Brasil, eu não, né? Todo mundo fala que tem um equilíbrio na matriz. Mas aí vem um detalhe, né? Por que o Brasil consegue ter esse equilíbrio na matriz energética? Aí entra nisso aqui, ó, a matriz elétrica brasileira. Aqui eu estou falando apenas as fontes que eu gero energia elétrica em um país. Então, matriz elétrica são todas as fontes disponíveis para você gerar energia elétrica. E aí, quando você olha na geração de energia elétrica no Brasil, dá uma olhada. 65,2% usa água, hidrelétricas. É a principal fonte de energia elétrica do Brasil, são usinas hidrelétricas, que é o que eu vou falar hoje, certo? Aí, depois da hidrelétrica, que é a mais usada, nós temos aqui outras fontes, olha só, nós temos a biomassa, que entra biodiesel, biogás, tá? A solar e a eólica tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, com certeza, esses dados aqui de 2017, com certeza, se você pegar daqui 2, 3 anos, uma matriz elétrica de 2020, provavelmente, que a gente vai ter o ano que vem, a gente vai conseguir isso aí, com certeza, o percentual de solar e eólica é muito maior do que está aí na faixa de 7%, tá? Aí você tem, ó, carvão, mineral, 4%, petróleo, 2,5%, né? Aí o gás, 10,5%, que é mais usado nas termoelétricas no Brasil, e a nuclear na geração de energia elétrica, 2,6%, que abastece principalmente áreas do Rio de Janeiro. Então, quando você fala em matriz elétrica no Brasil, eu estou falando de hidrelétricas. Ok, galera? Dúvidas até aqui? De boa? Vamos lá. O apagão. Com certeza você já ouviu falar em apagão energético, tá? Então, primeiro, o apagão, pessoal, é uma expressão usada, né? Não para faltar energia 100%, assim, nossa, pum, deu um blackout, parou tudo, né? Mas o apagão foi uma expressão usada em 2001 e depois passou a ser muito usada em todo momento que o consumo de energia no país passava a ser maior que muitas vezes a possível oferta. Então, começa a se cogitar que se o consumo continua crescendo e a oferta dessa fonte de energia elétrica, estou falando de elétrica, tá? Ela não cresce, você pode ter falta de energia. Foi o que aconteceu, o grande apagão que aconteceu em 2001, quando ocorreu um risco iminente do corte de energia elétrica em todo o país, tá? Gente, cortar energia mesmo, de chegar a empresa lá na tua casa, e lá em cima, lá no poste, e lá e ó, cortar o fio que manda energia para sua casa ou para o seu comércio, tá? Esse período, né, no Brasil, que foi entre 2000 e 2001, ficou conhecido como o Grande Apagão. Qual foi a causa? Na verdade, tiveram várias causas, então preste atenção, tá? Isso de vez em quando aparece em prova. Primeiro, que aumentou muito o consumo de energia no Brasil, tá?
como tinha ocorrido, né, no início do século, finalzinho do século, início do século, uma melhora na condição econômica, e as pessoas começaram, né, com a questão de uma estabilidade econômica e tal, as pessoas começaram a comprar muito mais aparelhos elétricos, né? Então, começaram a comprar produtos que muitas vezes não tinham em casa, como, por exemplo, até mesmo a compra de aparelho de ar-condicionado. E aí, o que aconteceu? Além de aumentar a população, que ela cresce, aumenta-se o consumo, você começa a aumentar o consumo, e as indústrias começam a ofertar produtos que te estimulam o consumo. Então, aumentou o consumo de energia. Aí começou a ter um problema muito certo, na época, 90% da energia elétrica do Brasil vinha de hidrelétrica. 90%. Acabamos de ver que hoje é numa faixa de 60%. Então, nós tínhamos 90%. Sobrava 10% de uma outra fonte. Se desse algum problema em hidrelétrica, ficava sem energia. E aí, o que aconteceu de 2000 para 2001, tá? Vocês sabem que a época de chuva é durante primavera e verão. Falar nisso, né? Semana que vem agora começa a nossa primavera. Que Deus queira que venha chuva, tem previsão de chuva. E o que aconteceu em 2000? O verão de 2000 foi um verão mais seco do que o normal. Choveu muito menos do que esperado. Quando chegou mais ou menos no mês de abril, que inicia o outono, que começa a reduzir a chuva, começa a época de seca, o governo começou a observar que os reservatórios estavam em baixa, porque essa escassez de chuva no período fez com que o nível do reservatório ficasse lá embaixo. E se o reservatório está baixo, é que nem uma caixa d'água, presta bem atenção. Você tem uma caixa d'água na sua casa. Se você está com ela cheia, você tem pressão, sai com força a água, tal, né? Teoricamente, era bastante energia. Se você só tem o nível da caixa diminuindo, você corre o risco de ficar sem água e você vai diminuir a pressão, tá? Consequentemente, diminui a produção de energia. Então, eu tenho que diminuir a produção de energia. Só que aí, o que acontece? Você vai ter que, na época, correr o risco de produzir baixa quantidade de energia, mas o consumo estava altíssimo. Fora que faltou todo um planejamento, porque você não tinha como distribuir energia. Então, tinha usina que tinha chovido normal, estava lotado de água no reservatório, sobrando energia, como a usina de Tucuruí, por exemplo, no Rio Tocantins. Porém, não tinha como mandar essa energia para outras regiões, tá? E também faltou você investir em outras fontes energéticas, a gente tinha uma dependência, tá? E essas torres de transmissão que não existiam, tá? Impediu que eu levasse energia de um lugar para outro. Então, aqui não tem energia, porque não choveu, aqui fica sem energia, lá sobra. Sobra lá, falta aqui, não tem como você fazer essa transmissão como existe hoje. E aí nós tivemos um grande apagão, tá? Quais foram as consequências disso? Para a gente não ficar sem energia por completo, teve um racionamento, tá? Os consumidores tiveram que reduzir em 20% o consumo de energia, ok? Passou a ter sobretaxa nas contas de energia, ou seja, quem não reduzia pagava mais caro, e ainda acontecia o seguinte, você recebia uma cartinha dizendo que você tinha que reduzir tantos por cento do seu consumo, certo? Se você não reduzisse, corria o risco de corte da energia. Então, vários lugares do Brasil, principalmente Sudeste e Nordeste, muitas famílias e muito comércio ficou sem energia elétrica, porque não cumpriu a meta que o governo estipulava, certo? E aí, no mês, recebeu um aviso. No segundo mês, recebeu, se você não cumpriu a meta, se você não reduzir, você vai ter corte. As pessoas achavam que era piada, o governo chegava lá, a empresa de energia, e cortava a energia, certo? Vai ser nesse momento que vai começar uma série de mudanças, né? No perfil do brasileiro, como, inclusive, substituir as famosas lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes. E hoje, né, praticamente é a de LED aí, tá? Também para cumprir essa meta, foram desligados vários aparelhos. Quem tinha geladeira e freezer, desligava o freezer, ficava com a geladeira.
é o momento que todo mundo começou a educar o dedo, eu saio, apago a luz, tudo aquilo que fica em stand-by, vai lá, desliga porque está consumindo energia, né? E isso interferiu até mesmo na produção industrial, porque até as indústrias tiveram que ter o controle do consumo de energia para não ficar sem. Vai ser a partir daí que o governo começa a diversificar a matriz elétrica. E aí vai surgir as termoelétricas, tá? Dentro das termoelétricas, pessoal, presta atenção, vai surgir o que a gente chama de bandeira tarifária. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso, né? Pelo amor de Deus, se você nunca ouviu falar nisso hoje, desculpe, mas está todo mundo fora da casinha. É a realidade que bate na casa de todo mundo, é a bandeira tarifária, porque ela já tem 5 anos que ela funciona. Então, o que é a bandeira? O governo resolveu, né, há 5 anos para cá, que não iria fazer mais corte de energia. Mas o que acontece? Preste atenção que eu vou explicar isso aqui. A bandeira tarifária é uma maneira de, vamos dizer assim, forçar você a economizar energia. Por quê? Porque quando tiver em momento de falta de energia, ou uma possível falta, porque, por exemplo, eu estou com os reservatórios em baixa, tá? Eles, para não faltar energia, eles acionam as termoelétricas, certo? Aí, o que acontece? Numa época dessa, com certeza, a termoelétrica está funcionando com tudo, porque os reservatórios estão lá embaixo, vocês sabem disso, né? Aí, o que acontece? Quando você usa uma termoelétrica, você vai usar o gás, você vai usar o carvão, mais o gás, né? Que é mais usado. Só que isso é muito mais caro que a geração de energia por hidrelétrica. E aí, o que o governo faz? Repassa esse custo para nós, consumidores. Então, desde 2015, a conta de energia passa a adotar o sistema de bandeiras tarifárias, que são verde, amarela e vermelha. O que seria a bandeira verde? Vai ser quando você tem uma condição favorável de geração de energia, época de chuva, chovendo, reservatório cheio, aí as hidrelétricas, produzindo vento e popa, aí você paga apenas o que você consome de energia. Você não tem nenhuma cobrança adicional, sem cobrança adicional. Aí começa a época de seca. Inicia, geralmente a bandeira amarela, ela começa a partir de maio, geralmente, tem ano que começou já em abril, tá? Abril, maio, junho. O que acontece? As condições são menos favoráveis. Parou de chover, está mais seco. Para não faltar energia, eles acionam as termoelétricas, certo? Aí, a gente começa a pagar. Você paga, essa tarifa é atual, tá? R$ 1,34 para cada 100 kW de energia consumida. Se você gasta 200, você vai vezes 2, gasta 300 e assim por diante. E isso vai incidindo todos os impostos também, tá? E aí, quando você tem um custo de energia mais caro, é quando as térmicas são totalmente ligadas para não faltar energia, que é quando é a bandeira vermelha. E aí nós temos 2 bandeiras vermelhas, a bandeira vermelha 1 e a bandeira vermelha 2. A bandeira vermelha 1, você paga R$ 4,16 a mais a cada 100 kW de energia, e a bandeira 2, que a gente chegou muito ano passado, a R$ 6,24 a cada 100 kW de energia, certo? Geralmente a bandeira vermelha, ela é geralmente nessa época, julho, agosto, setembro, geralmente é bandeira vermelha, né? E durante muito tempo só era bandeira vermelha 1, ano passado ele foi bandeira vermelha 2. Esse ano, devido à pandemia, medida de emergência, devido à pandemia, tá? O governo vai segurar a bandeira verde até dezembro desse ano, que a gente já entra na bandeira verde. Quer dizer, eu acredito, né, que vai voltar a chover, né? Certo? Então, esse ano, não adianta você procurar na sua conta de energia que não vai estar escrita bandeira, porque desde que começou a pandemia, a ANAEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela criou essa medida de emergência para não, vamos dizer assim, aumentar o custo de energia, né, em relação à população, tá? Então, no caso, se você vai ter ou não o acréscimo de energia, vai depender da quantidade de energia produzida e da quantidade de água disponível, ok? Bom, esse aqui aí eu quero começar aqui, galera, vou desligar esse aqui.
Eu quero começar... Estão ainda aí? Estão vivos? Oi, gente. Estamos vivos, professor. Fala comigo. Foi uma palavra muito Fala forte. comigo! Vamos lá. Vou sacanear vocês na prova, vocês vão ver só. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui, tá? Ok, vendo? Bonitinho? Aqui. Tranquilo, prof. Tá, vamos lá. Vou começar a hidrelétrica. Não vou falar tudo, porque aqui vai ter vários, mas eu vou só dar a hidrelétrica, né? Porque o meu tempo já está apertado. Então, como eu falei para vocês, pelo menos 60% da matriz elétrica brasileira é semi-hidrelétrica. Então, a gente depende muito de São Pedro, da chuva, né? E, infelizmente, parece que, né, devido a diversas causas aí, a chuva esse ano eu estou achando que vai ser bem abaixo da média. Não esquecer que nós estamos, nesse segundo semestre, sofrendo o efeito da laninha. E a laninha provoca mais secas no centro-sul do Brasil. Ok? Muito bem. A laninha, para quem não lembra, a gente vai estar vendo isso mais para frente, é o resfriamento acima do normal das águas do Oceano Pacífico, tá? Então, a água está mais fria do que o normal. Bom, o que é uma usina hidrelétrica? Então, primeiro, tem aqui o esquema, que todo mundo saiba. Você tem aqui o reservatório, certo? Que é a caixa d'água da usina que eu falo. Aí você tem o nível do reservatório, deixa eu pegar aqui, ó. O nível do reservatório, ele sempre tem que estar bem acima do nível do rio, certo? Quanto maior a altura aqui, maior vai ser a força que essa água vai cair aqui dentro, tá? Vai passar por esses dutos e vai ser maior força para girar a turbina e gerar energia. Por isso que reservatório baixo é que nem eu falei para vocês, é caixa d'água baixa, tô com pouca água. Você vai diminuir a força e vai gerar menos energia. Por isso que na seca, como o reservatório diminui, o que acontece? Você tem que acionar outras formas para não faltar energia, ok? Bom, a usina hidrelétrica, aí você gera energia, né? E aí você transmite pelas torres de transmissão, ok? Detalhe importante, quando você olha uma usina hidrelétrica e você vê aquela água caindo aqui, ó, no vertedouro aqui, ó, tá? Não sei se vocês já viram, assim, quando a água está caindo que parece uma cachoeira, assim, bonita, esse é o excesso de água do reservatório. Numa época dessa, você não vai ver água nenhuma caindo. E a água que gera energia, ela passa por dentro da usina, você nem vê, tá? E ela é soltada aqui, ó, no rio para continuar, né, o seu ciclo. Bom, detalhe, o que é uma usina hidrelétrica a fio d'água, galera? A fio d'água. Aqui tem dois exemplos. Preste atenção que isso despenca em Enem e prova. Aqui você tem um exemplo de uma hidrelétrica normal, ó. Aqui ó, é o vertedouro, ó, que quando isso aqui está cheio, a água desce aqui, ó, como eu falei para vocês, parece umas cachoeiras. Aí você forma a represa. Essa é a hidrelétrica mais comum. Você forma a represa, certo? Numa área que a água fique represada, e aí ela passa aqui por baixo, gera energia e vai embora. Essa aqui, ela gera um grande impacto, porque você vai alagar hectares e hectares, né, no reservatório para você ter essa reserva, como se fosse essa caixa d'água. Hoje, as usinas mais usadas, as mais jovens, né, como, por exemplo, a de Belo Monte, aqui, ó, que eu coloquei para vocês, ó, a usina de Belo Monte, no Rio Xingu, a usina de Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira, eles utilizam esse sistema do chamado fio d'água, que eles não dispõem de reservatório. Então, o que eles fazem? São regiões que têm bastante volume de água, e aí, por si só, o rio já tem uma grande quantidade de força para gerar energia. Então, tá vendo aqui, ó, não tem reservatório, tá vendo? A água passa, gera energia e continua a água. Então, se vocês ouvirem, por acaso, ou lerem alguma prova, usina hidrelétrica a fio d'água, é aquela que você não faz isso aqui, ó. Você constrói a central aqui da hidrelétrica, mas você não forma o lago. E isso é importante... Ai, perdão, gente, desculpa, esqueci de colocar no celular no silencioso. Isso é importante porque diminui os impactos ambientais, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês esse mapa para a gente ter uma ideia, ó.
Aqui eu tenho as bacias hidrográficas brasileiras, não sei se vocês lembram, bacia amazônica. Bacia aqui tem a do Paraguai e a do Paraná. Aqui eu tenho a bacia do Tocantins, Araguaia, a bacia do Uruguai, a do São Francisco, a Branquinha, e o resto são as secundárias. E aqui a distribuição de hidrelétricas. O que vocês observam? Aqui está errado esse mapa, é Paraná e Paraguai, tá? A gente põe depois, na hora que você bate o olho, você vê, né? Aqui é a bacia do Paraná, aqui, ó, e aqui é a bacia do Paraguai, tá? Do Pantanal. Aí, o que a gente observa? Que a maior parte das usinas estão aqui, tá vendo? Ok? Então, onde eu mais gero energia elétrica, as usinas hidrelétricas estão concentradas aqui, ó, na região sudeste. Ok? E aí você tem algumas hidrelétricas instaladas no norte do Brasil. No caso, galera, qual seria a bacia hidrográfica brasileira, a bacia hidrográfica de maior potencial hidráulico? Ou seja, que mais pode gerar energia? A bacia amazônica. E a bacia que tem maior produção de energia elétrica, a maior produção de energia elétrica é a bacia do Paraná. Até mesmo porque a do Paraná, porque como está próximo esse grande centro consumidor aqui, ela precisa gerar muita energia. E da Amazônia é o novo fronte, é a nova área de ocupação. Só que vai gerar uma série de desvantagens, principalmente toda a questão de impacto ambiental. Então, eu não vou falar das usinas, porque não vai dar tempo hoje, tá? Mas eu gostaria que vocês só observassem aqui, ó, dentro, esse mouse está travando, as vantagens. Que vantagem que eu tenho de uma hidrelétrica? Então, ela é renovável, porque a água, tem um ciclo da água, ela renova. Eu tenho um baixo custo da produção de energia, porque você não compra água, que nem uma termoelétrica. A água passou, gera energia. E ela não emite poluentes à atmosfera quando gera energia. Ela poderá emitir poluentes da matéria orgânica que foi coberta pela água. Por quê? Quando você constrói aquela usina lá, sem ser fio d'água, você gera um grande impacto ambiental, porque você vai encobrir vegetação. E essa vegetação encoberta pela água, ela apodrece. E ao apodrecer e decompor, ela libera para a atmosfera o gás metano. Então, cuidado com isso. A usina hidrelétrica, ela não gera energia que provoca o aquecimento global na geração de energia. Não no processo inteiro, porque numa usina, no reservatório, ela poderá gerar esse gás, porque essa matéria orgânica vai entrar em decomposição. Fora que você tem que retirar toda a população ribeirinha da região, tá? Eu não vou falar das principais usinas, porque não vai dar tempo, e eu volto em um outro momento. Tá bom, gente? Vou ficar por aqui. Vai até hidrelétrica na prova de vocês. Ok? Até hidrelétrica. Vou pedir para vocês aí, por favor, coloquem o nome de vocês. Vai lá, o nome de vocês. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, vocês não colocaram na ordem, né? Ai, cabeção. Tudo bem. Depois eu separo. Colocaram? Matéria da prova, cai até fonte de energia, até hidrelétrica. Ok? Quem tiver mais alguma pergunta, pode ficar aqui. Não vai ter a próxima. Oi? Professor? Oi? Não vai ter a próxima aula, né? Não, chegou atrasado, né, bonito? Ah, tudo bem, te perdoo. Cheguei e tá dando cagão, professora. Ai, que legal, precisa dizer, falar isso, que coisa feia. Amor, é o seguinte, é que como vocês têm prova depois, a coordenação pediu para liberar vocês, por isso que eu acelerei hoje, tá? Então, a gente não vai ter o outro tempo, tá? Para vocês fazerem a prova, ok? Por favor, faça uma prova legal. Abriu. Não entendi, amor. Horas, entendeu? Não entendi, Caio. É que nos outros dias os professores abriram a aula. Prof? Oi, tô te ouvindo. Nos outros dias abriram a prova às 16 horas, não foi isso? Não, os professores abriram a aula também. Ah, entendi. Às 4 horas. Nos outros dias, entendeu? os professores não estavam sabendo. Não, então, mas aí o que aconteceu hoje, não sei o que aconteceu, eles me falaram, pediram. Então, a gente vai ter só essa aula, vocês têm agora, acho que outra aula agora, acho que vocês têm aula com o Adriano, né? Deve estar já esperando vocês.
E aí, no outro tempo, a gente não vai ter, na semana que vem, a gente põe em dia esse conteúdo. Tá bom? Beijo, gente. Vamos lá para a aula de Beijo, prof. história. Até mais.